Agora, vocês viram, assim como eu, o sorteio da Copa do Brasil, né? Sim. Corinthians e Juventude, Bahia e Flamengo. Vamos por lado, partes. né? De um lado, é. Então, quem define em casa? Flamengo e Corinthians. Os Certo. times que estão à direita Os dois dos vão que eu passar. falei, é. Semifinal é Corinthians e Flamengo. Eu acho que pode ser E eu vou antecipar, Flamengo ó. e Juventude. Não, pode ser, pode. Mas é que o Corinthians definindo em casa, Cara, eu não sabe? sei. Até o Bahia, cara. O Bahia tá jogando mais bola que o Flamengo. Ah, não, mas aí calma. O Flamengo aí, tem calma. muito mais elenco. Tem uma Atenção. questão, Martelli. Pode ter muito jogador do Flamengo voltando de data Isso FIFA. é verdade. Porque não é só o Dorival não chamar os brasileiros. Isso é verdade. O Flamengo tem muito jogador na Arrascaeta, seleção do Uruguai, De La tem Cruz, jogador na Pulgar. seleção, É. dependendo do Não, Chile. tem 3 só na seleção uruguaia. É. Eu não sei não. Vinha. Eu não boto, 4. eu não boto tanta fé não, Ó, cara. quem passar de Atlético Mineiro e São Paulo está na final. Que Atlético o Paranaense Vasco, ou Vasco depois. Eu também, eu concordo. Aí eu concordo. São Paulo, Atlético Mineiro É, cara. é uma vaga na final. É uma vaga na antecipada. Tanto final. o Vasco quanto o Atlético Paranaense mostra um pouco, né, nesse momento. Não, É, dá. o Vasco mostra mais do que se esperava, talvez. Sim. Ainda é pouco. O Atlético Paranaense aí, velho. Não, aí não. Aí, É, O aí Atlético é um Paranaense time, é um time é um que time sem é um carisma, time que né? em momentos é copeiro, é importante É. dizer, momentos é copeiro. Não, cara, teve, assim, uma geração que foi muito legal de ver jogar. Isso. E que foi campeão, não à toa vale de por- Sul-Americano. Ó, mas Fale por por exemplo, você. o Flamengo fechou com o Michael. Era O legal. Flamengo fechou com o Michael. Sim, O Michael saiu do Al Hilal. sim. É um reforço importante também pro Tite. É. Cara, se o Flamengo fechar quando com o ele tá Benedetto, feio. se o Flamengo fechar com o Benedetto, aí um abraço também, né? Ah, gente, Ah, o Benedetto que- não mas não é joga. Benedetto, cara. O Benedetto não joga Benedetto há joga. 4, 5 Ele é anos, reserva gente. no Joga. Boca. Ele era joga. ídolo no Boca, ele manchou a idolatria dele porque ele não fazia mais nada. Não, Não, mas o ele Benedetto é pior que o Roberto. Mas o... Jogador bandido. Jogador pior que Bom, bandido. vamos lá, dos É, confrontos ele é bem então. pior que o Roberto. Bem pior que o Bem Roberto. pior Os que o Roberto. confrontos. Benedetto bem pior Bem que o pior Roberto. pior que o Roberto. Em quais gente. momentos? Primeiro que o Roberto é um jogador de 23, Não, 24 ó, e por isso que eu anos. falei, em quais momentos? Hoje. Eu não sei Gente, se hoje é bem pior. Eu não jogo com o Benedetto do passado, eu não tenho o Boba Não, Pet. tudo bem, Na mas final da Libertadores de 17 lá. que ele olhando fez bem, Foi o o Benedetto único- é a cara do Corinthians. O único jogo. Raçudo. O único jogo Só que o porque ele Benedetto eliminou o foi bem Palmeiras. foi contra o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras, na vida verdade. dele. Não, ele foi tem bem na um final jogo bom também. na Eu vida. jogava muito com ele no FIFA. A final contra o River, que foi disputada Em Madrid? em Madrid. Ele também Ó, foi bem vamos lá, demais. agora devaneios à parte. O Corinthians, e já que a gente tá falando do Timão por causa do jogo de hoje, ele vai chegar numa situação, por exemplo, passou do Red Bull Bragantino, vai para uma quartas de final de Copa do Brasil. Suponhamos que passe do Juventude. Aí abandona a Copa do Brasil, tipo, não dá pra passar do Flamengo, a gente tem que olhar o brasileiro, como é que vai ser? Foco. Cara, Cara, imagina pode dar. pro Augusto Melo se dá uma zica e o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Como é que... Pega, por favor, quem tá na Sul-Americana, o Milhose, dos times O Corinthians que podem vai pegar avançar o pras Fortaleza. quartas. Então, Nas quartas, Essa, se o em Fortaleza tese, é passar. isso, né? Em Ou o tese é Rosário isso. Central. mas o primeiro jogo acho que foi 1-1. 1-1, isso. 1-1. Na Argentina. Na Argentina. O Fortaleza Isso. vai passar do Rosário Eu Central. também acho que o Fortaleza passa. do Rosário Cara, Central. olha, candidatos a título. Que na Copa baguncinha Sul-Americana, legal, hein? A gente tem Fortaleza, o Corinthians, caso passe do Bragantino, Atlético Paranaense, Racing, Cruzeiro. né, que vai cair pro Boca, eu acho. Acho que o Boca vai passar do Será? Cruzeiro. Ganhou de 1-0 o jogo da ida. E só. É isso. Sul-Americano é isso. Então, cara, é um campeonato que dá também, mais do que a Copa do Brasil. É, o Corinthians tem um Coitado jogo do Corinthians, contra o Fortaleza hein, porque- que eu acho que é ruim, mas se o Fortaleza Ano passado passar, o Corinthians caiu super cedo da Pro- Sul-Americana. Não, foi? na semi caiu contra pro o Fortaleza. O Corinthians caiu cedo da Libertadores e aí foi pra Sul-Americana, foi isso? Foi Tá. pelo terceiro lugar. Foi pelo terceiro lugar. E aí na Copa do Brasil ano o passado, Corinthians cai pro São Paulo na semi. na semi. O Então você Corinthians vê. chegou em 2 semifinais seguidas, né? De Isso. Copa do Brasil. Sim. Pode ir O Corinthians pra caiu terceira. pro Fortaleza. O Corinthians foi finalista Foi da Copa do finalista Brasil da- de 22 e semifinalista em 23. Isso, Anda é isso. chegando, né, cara? Impressionante. Não, sempre Mas não chegando. ganha muito tempo. Só que esse ano, O Corinthians não ganha desde 2009 a Copa do Brasil. nos anos em que chegou, por exemplo, esse que você tá falando, mas chegou na final em 2018 contra o Cruzeiro, Chegou na Sim. final contra o Flamengo. contra o Flamengo agora 22, mas é assim, esse ano tá sendo um perigo esse avanço pro Corinthians, Tá até sendo. disso que a gente tá falando. Tá sendo. É um perigo, porque você faz isso, não tem como. O diretor, o dirigente, o presidente fala, ó, deixa eu falar um negócio, passou aqui pra semi é 9 milhões. Posso falar uma coisa, Tem que ô, Martelli? passar. Na Sul-Americana, ganha o jogo, ó, tem que passar. Quando você vê, você tá disputando, o exemplo aqui, um jogo de volta contra o Juventude, vai, precisando ganhar de 1-0 que seja, um jogo
Tudo bem que, né, altera, mas um jogo de quartas de final de Sul-Americana porque passou do Red Bull Bragantino e pegar talvez um Botafogo. Ou um time que, sei lá, um jogo contra o Cuiabá que você decide poupar porque você vai conflitar calendário, você acaba empatando ou perdendo pro Cuiabá. Você entende que essa linha é muito tênue? É porque muito. se o Corinthians tivesse ganhado 2 joguinhos a mais, ia estar não, no meio acabou. da tabela É. com 28 pontos, a gente não ia estar falando isso. A gente ia estar falando, pô, Ramon Dias podendo me surpreender Sim. numa Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, cara, o desempenho no Brasileiro é o termômetro. O Corinthians tem que pontuar no Brasileiro e o desempenho no Corinthians, a gente não vem aqui martelando que o time do Corinthians joga mal, Não, que não não. cria. A gente já há algum tempo vem vendo uma evolução no time do Corinthians jogando bola. Mas são 5 jogos sem vencer no Brasileiro. Então, Porque, por o exemplo, resultado não vem. é o que você falou, passa hoje um 0x0, Bruno. Vai no final de semana, ganha do Fortaleza, você já respira. Sim. Você dá a respirada, que você vai fala, pra pô... 25 pontos. Você dá uma respirada que você fala, eu vou pegar agora o Juventude na Copa do Brasil, posso ir com o titular. Porque depois eu vou pegar um Flamengo, por exemplo, vou jogar em casa, mas é um jogo difícil. É uma administração de calendário jogador que todo mundo tem que fazer, a gente conhece no mercado do futebol brasileiro.